boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Rede Connect TV. Você que nos acompanha aí no Brasil pela Connect TV, seja na região Extra Grande de São Paulo, também em São José do Rio Preto, para quem nos acompanha nos Estados Unidos na Connect TV Atlanta e Connect TV Arlington. E agora eu vou para Connect TV, eu fico com a cabeça em Portugal. Aqui a gente Connect TV Algarve, diretamente aqui de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já começa apresentando o nosso estrelado elenco, começando lá na extrema-direita desse ele sempre radical, raivoso, nervoso, direto dos Estados Unidos. Silvio Braunat, seja muito bem-vindo. Você sempre começa desse jeito. Se é para ser conservador, ser Mercado Livre, né, para ser pátria, família, né, e tradições, eu sou extremista, sim. Sim, não abro mão dessa linha de raciocínio e onde a gente tem a sociedade ocidental sempre muito proativa, né, e obviamente que aí o desenvolvimento é muito maior. Mas estamos aqui na minha Milford, esperando aí essa tempestade, né, que está aqui. Aliás, a gente poderia até falar um pouquinho a respeito disso, porque depois de anos, né, está aí previsto uma grande tempestade nesse domingo aqui, com a possibilidade de neve, de acúmulo de neve de até 60 centímetros em algumas localidades, inclusive aqui na minha Milford também. E o grande lance é a preparação, né, de toda a infraestrutura preparatória para esse acontecimento. E aí a gente tem uma sociedade realmente desenvolvida. Estamos aqui nos aguardos, vamos para mais essa edição do X da Questão para discutir aí os assuntos, os resumos dos grandes assuntos aí dessa semana, Eudes. Muito bem. Como é que tá? Você falou que está assim, mas nesse momento está muito frio aí, é isso? Já está muito frio. Nesse momento aqui a temperatura está bem agradável, ela está 1 grau, tá? Positivo, 1 grau positivo, então, em Celsius, né? Não, tá bom para chuchu e com a previsão dessa tempestade, eu estou ouvindo, me desculpa, eu estou ouvindo um cachorro latindo. Você está ouvindo? É isso aí. O cachorro late, a caravana passa, é assim, que segue em frente. Quem que tá com o cachorro aí? Eu não sei, tem algum cachorro. Tem algum cachorro. Da Vila São Francisco, São Paulo, me desculpem. Não é aqui em Alphaville, não, gente. É da Vila São Francisco, em São Paulo. Vamos começar de novo? Ótimo que não pode. Não, é sensacional desse jeito. Pode seguir em frente com o cachorro latindo e a caravana passando. Ô Silvio, você já falou do tempo aí, 1 grau. Renato, como é que está a sua cachorrinha? Ô, gente, olha, bom dia, boa noite, né? Boa tarde, de onde vocês estiverem nos assistindo agora. E eu, de cara, já peço desculpas aqui, né? O meu carro quebrou vindo de Sarapuí, hoje só que o mecânico veio pegar aqui. A minha esposa foi abrir para o mecânico chegar, pegar o carro, arrumar o carro, e o cachorrinho, mas olha, o cachorro não pesa 1,5 kg, entendeu? E começou a latir, rapaz, bem perto do meu estúdio, que ainda não é como o estúdio do Eudes, do Pilão, do Silvio, entendeu? E me desculpa aí por esse som canino, né, que atrapalhou aí o raciocínio do Silvio, mas nós estamos aqui, Eudes, apostos aqui, agora acredito que o cachorrinho calmo, entendeu? Nós estamos aqui apostos para discutir outros assuntos, né, do Brasil, assuntos que são recorrentes, né, infelizmente, mas assuntos do Brasil e do mundo que diz respeito ao cidadão brasileiro. Estamos aqui. E o clima aí, como é que tá? Você não falou do clima? O clima, Renato, como é que tá aí? Bom, a temperatura? O clima aqui na Vila São Francisco, zona oeste de São Paulo, está instável, gente. Já choveu de manhã, já fez sol, agora caiu de novo uma lubrina aqui. Lubrina, como a gente falava lá em Miraí, Minas Gerais, mas tem sol de novo aqui, viu? Então, um clima excelente aqui, em torno aí de 20, 21 graus, 22 no máximo. Então, um clima muito bom aqui hoje na zona oeste de São Paulo, divisa, Eudes, com a nossa querida Osasco, Silvio. Muito bem. Professor Pilão, diretamente do Principado de Moema.
Principado Independente de Moema, seja muito bem-vindo. Como é que está o clima aí nos Alpes de Moema? Está mais ou menos igual o do Renato, Eudes. Tudo bem com você, Eudes, Renato, Silvio, o Jefferson aí na retaguarda e toda a nossa audiência. Na verdade, hoje esse canino programa pode ser que comece a entrar no ritmo agora, né? Daqui para frente pode ser que entre no ritmo. O cachorro do... Eu tenho que fazer essa observação porque é um comentário pertinente. O cachorro do Renato pode pesar 1,5 kg, mas late, late uma barbaridade. Como que é o nome do cachorro? É Toffoli? Pois é, né? Toffoli de Moraes. Toffoli de Moraes, muito bem. Chega de bobagem, vamos começar a falar sério. Se é que dá para falar sério, porque tem hora que a gente tem alguns temas que chegam a ser piada. Esse primeiro não é, não. Vamos começar aqui, ó. Velha ordem mundial não voltará, diz Mark Carney em Davos. Isso foi um dos discursos inflamados que nós tivemos e que estamos, né, acompanhando aí nesses últimos dias, discursos fortes sobre ruptura da ordem internacional e lançamento do Conselho da Paz de Trump marcam o evento. Foi uma semana agitada, né, em termos de discursos internacionais de maneira geral, e eu começo com o professor Pilão. Professor, eu imagino que aí no Brasil as atenções ficaram muito divididas, porque realmente esses temas relacionados ao Banco Master, Dias Toffoli, eu sei que estão tomando muito da agenda da imprensa, mas, de alguma maneira, essas informações chegam aí no Brasil também. Como é que você recebeu esta semana de discursos inflamados e de demonstração de diversas partes, né, demonstrações de diversas partes, de uma certa, se não ruptura, um distanciamento de laços antigos, no caso mais simbólico, Europa e Estados Unidos? Pois é, eu entendo que realmente tivemos falas fortes, mas a mais forte, sem dúvida nenhuma, foi do homem mais forte do mundo, né? O Trump realmente roubou a cena. E ele roubou a cena por alguns motivos. Um dos motivos, e provavelmente o início de toda essa revoada, né, que teve, porque ele chegou, bateu o pé, saiu pomba voando para tudo quanto é lado, né? E aí depois foram começando a juntar as pombas aí para voltar a falar de novo de paz e não sei o quê. Mas a grande verdade é que essa ideia aí dele de fazer o Conselho de Paz da ONU, o Clube das Nações, não sei o quê, para tentar substituir a ONU, que não é a ideia, pelo menos formalmente ele diz que não, que é uma inter-relação entre essas duas coisas, né? A ONU e esse tal de Conselho de Paz lá de Gaza, que se estenderia como um Clube da Paz das Nações, Clube das Nações. Ele chamou um monte de gente para poder fazer parte desse novo clube, né? Tá cobrando um dinheirinho para entrar, né? O ingresso não é muito barato, não, né? Um dinheirinho para entrar, e além de cobrar um dinheirinho para entrar no clube, muita gente não está achando que é de bom tom participar. Alguns, como Xi Jinping, Lula, acham que não pode, que tem que reforçar a ONU, Qual não pode qual a ter outra surpresa? coisa. Qual a surpresa? Zero. Zero, né? Zero. Mas, de qualquer forma, isso está meio dividido, né? Tanto que o Lula também ontem parece... Não, hoje parece que ele falou com o Modi, né? O primeiro-ministro lá da Índia também, que está meio reticente e tal. Enfim, é que o Trump chegou e falou grosso. Antes disso, ele tinha imposto uma porção de tarifas, né? Meteu tarifa em todo mundo de novo, e as pessoas ainda não entenderam, né? É que eles não conhecem aquela velha fábula do bode na sala, né? Que põe o bode na sala e depois vai lá, tá ruim, tava bom antes do bode, tira o bode que fica bom. E ele ia tirar de novo, e já tirou de novo, e já está tudo acertado. Não vejo nenhum problema entre os Estados Unidos e a Europa, não haverá restrições quanto a isso. Eu acho que a ideia do Trump é muito clara, é contra a China. É a China. Ele quer simplesmente fazer com que a China fique no canto dela. E a Rússia, é claro, mas a Rússia é mais domável, né? A China é menos domável. A Rússia
é um pouco mais domável. Mas eu entendo que tudo que foi falado são assuntos pertinentes. Eu acho que precisa mesmo fazer alguma coisa, porque tem gente que não gosta, mas o estilo Trump fez com que desse uma apaziguada lá na guerra na Europa, fez com que desse uma apaziguada na guerra lá em Gaza, e agora ele tem que dar um desdobramento, e ele escolheu esse desdobramento. É o melhor? Não sei se é o melhor, mas que a gente sabe que a ONU tem problemas sérios, né? Com relação à forma como se posiciona, ela tem. Então, é uma forma de você contrapor, ou pelo menos tentar equilibrar esse jogo. Eu entendo isso. Eu entendo que não há problema de quebrar hegemonia, não há problema, mas que está meio conturbado o ambiente, sim está. E dentro nessa esteira, né, já fica agora, quem aceitou participar do Conselho de Paz, quem não aceitou, quem ainda não respondeu. Então, quem não participará, já disse que não vai participar. Canadá, Eslovênia, Espanha, França, Noruega e Suécia. Esses já falaram que não vão participar. Que vão participar: Albânia, Armênia, Arábia Saudita, Argentina, Azerbaijão, Bahrein. É muita, a lista é muito comprida aqui. Mas são países, na média, aqui, países não europeus, alguns europeus envolvidos aqui, como Hungria, cadê aqui? Bulgária. Então tem alguns europeus mais ao leste ali. Eu não vou ler tudo, que são muitos que já aceitaram. E tem gente que está aguardando, ainda não falou nada, né? Que está nessa dúvida aí. Inclusive o Brasil, que ao invés de responder qualquer coisa sim ou não, ou estou pensando, preferiu ligar para o Xi Jinping para tratar desse tema. Estranho, né? Esse posicionamento do nosso querido. Não é estranho, não. Lula da Silva. Nada de estranho. Não tem nada de estranho. Então vamos passar a bola para você. Ô Silvio Brandão, de maneira geral, o Trump, essas ações muito fortes que ele tem de taxa, tira taxa, ou seja, lembra um pouco o Silvio Santos mexendo na programação do SBT, lembra? Que ele falava, tira Tiquititas à tarde e coloca na madrugada. Coloca agora o programa Silvio Santos, é de terça de manhã. E as pessoas tinham que fazer, ponto. Ele tá meio nessa, né? Não era ele que mandava, Eudes? Não era ele que mandava? É isso. Ele mandava fazer do jeito. Só que a minha pergunta é a seguinte: essa movimentação já mostrou que ele não blefa, ele joga. São coisas diferentes. Uma coisa é o presidente falar que vai fazer a tarifa e nunca fazer, e a outra é ele coloca e tira sem constrangimento nenhum. Ele coloca uma tarifa de 200%, no dia seguinte ele cria um incentivo de 100%, e por quê? Porque eu posso. Eu faço porque eu posso, porque eu quero, porque eu decidi. Está funcionando isso para o Make America Great Again? Essa é a questão. Os americanos estão felizes com o resultado prático? Preços, porque a gente sabe que a população, essa parte de ideologia, tal, nós estamos falando de 5, 10, 20% da população, se muito, que vota pensando nisso. O resto vota por ódio ou por grana. A economia está bem? Puxa, não importa se é democracia, se não é. O cara está feliz. Não tem ninguém reclamando, por exemplo, da China. Lá na China, não só pela falta de liberdade, mas a economia melhorou muito. Não, mas a economia pode falar, nos últimos 30 anos, os chineses passaram de fome para ter trabalho, ter estudo, ter habitação. Então, é um crescimento exponencial. Então, incomoda menos a ditadura lá. Talvez daqui para frente incomode mais, né? Mas eu quero saber o seguinte: o Make America Great Again está funcionando? Os americanos estão se sentindo felizes com tudo que está acontecendo? Isso reflete no bolso do americano? Não, essa é a primeira coisa que eu ia dizer. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma entrevista na CBS, inclusive CBS, que é bem esquerdona, né, do cofundador do Home Depot. O Home Depot é uma rede de casas de materiais de construção,
né, onde os pedreiros, engenheiros, arquitetos vão. Aí no Brasil eu não teria como. Eu estou há muito tempo fora do Brasil, então não tem como relacionar uma rede dessa, né? De casa, nos Estados Unidos inteiro. E ele estava falando justamente sobre dar o braço a torcer. E ele é um empresário, obviamente, mais alinhado com os tais. A linha da esquerda, né? Centro-esquerda, não é totalmente esquerda, mas não é um dissimulado ou um louco, né? Esquerdista, né? Um esquerdopata original. E ele estava falando justamente isso na CBS, que seria praticamente uma Rede Globo aí no Brasil, né? De que tem que se dar o braço a torcer, porque afinal de contas você estava muito envolvido com aquele lance que você acabou de falar em termos de política, de ódio, né? Porque existe sim o problema do não gostar do Trump como não gostavam do Bolsonaro, porque ele falava palavrão. E o diferente do Trump é que ele fala assim, eu vou fazer e acabou. E e ele estava falando, esse cofundador, eu esqueci o nome dele agora, né, do Home Depot, ele estava falando justamente sobre isso, que o grande intento dos políticos nos Estados Unidos, eu alinharia ao mundo e principalmente ao Brasil, é que os políticos eles vêm de uma camada em que eles não têm a substância principal, que é o dinheiro, para chegar ao poder. E no caso do Trump é diferente, ele já tem o dinheiro. Ele não está preocupado em roubar, em surrupiar o país. Você entendeu? Ele faz por ordem mesmo. Tanto é que a primeira coisa que os globalistas estavam com essa agenda, e a gente viu repercutir muito aí em Davos, né? Era a agenda de 2030, né? Que era energia limpa e tudo mais, que foi totalmente detonado aqui nos Estados Unidos através do presidente Trump. E, inclusive, foi repercutido lá nesse fórum, né, de Davos, com muitas reuniões, né, paralelas que se tem, e a discussão era justamente sobre isso. E, inclusive, um dos falantes, né, de uma dessas reuniões, ele estava falando sobre a perda da Europa em termos de ir nessa agenda da energia limpa, aonde eles passaram o passivo e o ativo de desenvolvimento das partes de eletricidade para a China, tirando totalmente a possibilidade, né, de estrutura da Europa. E ele falava assim, olha, você se compromete com um país, com toda a Europa, em fazer um processo de uma agenda onde você não produz eletrodoméstico, nada elétrico, você não fabrica nada, está tudo subserviente à China. Então, como é que você pode continuar com esse tipo de agenda? Então, ele mesmo dando razão ao Donald Trump, que simplesmente vaporizou toda essa ideia. E a primeira coisa que se observa nesse fórum é justamente sobre a atitude com a Venezuela, retirando o Maduro. Então, todo mundo passa a olhar as atitudes do Trump diferentemente do que se havia olhado com outros presidentes dos Estados Unidos. Voltou à liderança, ele tem a marreta sim, e aqui nos Estados Unidos a primeira coisa que você observa são nos postos de gasolina. Né? A gasolina que antes chegava aí perto de R$3,70, R$3,50, agora eu mesmo aqui na minha Milford pago aí na casa de R$2,60. Isso em apenas um ano. E tem estados em que a gasolina já está a menos de $2. Hã? É muito pouco tempo, assim. O que a gente, muito pouco tempo. Acho que um dos desafios do Donald Trump é como é que ele vai entregar resultado em 4 anos. Ele não pode se reeleger. Né? Ele não pode ser reeleito. Então ele tem 4 anos e, por exemplo, reindustrialização do país você não consegue fazer em 4 anos. Você consegue mostrar caminhos no máximo. Talvez por isso, e eu imagino que seja uma coisa pensada, uma estratégia, que ele esteja tão empenhado, ele e o seu governo, tão empenhado em fazer avalanches de mudanças, usando uma palavra que eu não gosto, porque é dos coaches, é do mindset. Ele está chacoalhando as estruturas porque ele não vai poder dar continuidade. Acho que é um pouco isso. E até comentando em cima do que você falou, hoje eu estou falando demais, normalmente eu falo menos, mas é que você falou um tema interessante. Aqui na Europa há realmente
uma busca incessante da energia verde e tal, e os governos falam muito disso, há incentivos para que você tenha carro 100% elétrico, e aí até aí tudo bem. Mas a gente percebe quando, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Eu não vou citar nome, mas ontem eu estava com um empresário, amigo meu, e ele é um desses que o que era a favor da energia limpa e só falava em carro elétrico e esse é o futuro. E aí ele estava com um carro novo. A gente estava vindo de Lisboa para cá, para o Algarve, que teve um evento ontem em Lisboa, e eu vim com ele. Falei, carro novo. Falei 100% elétrico, mas eu não falei de ironia, falei porque ele falou 100% diesel. Então. Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou a moda antiga, eu como carne, tenho carro a diesel e como. Entendia que o 100% elétrico era o caminho, e aí você já começa a ouvir um ruído aqui e outro lá, ou seja, tem alguma mudança do tal do mindset acontecendo. Eu vou passar a palavra agora para o nosso querido professor Pilão, não, para o Renato Ferreira. Renato Ferreira, eu sempre pego com você falando, focando na parte da imprensa, né? A imprensa brasileira e a imprensa europeia aqui, de maneira geral, não gosta do Trump. Aqui, de maneira geral, assim, não consegue enxergar absolutamente nenhum movimento que seja, não, isso foi bom, tal. Você acha que, de alguma maneira, essa opinião pública via imprensa continua dificultando o trabalho do Trump, apesar de, como ele é uma avalanche de polêmicas, por exemplo, nesse momento, não tem ninguém mais com bandeirinha da Venezuela pedindo liberte Maduro. Acabou o assunto. Desapareceu. Agora é Groenlândia. Está todo mundo. Nós temos que defender. Quer dizer, ele atropelou com um tema muito maior e simplesmente liquidou o tema da imprensa. Não se fala mais. O Maduro pode até ser libertado já, porque não faz mais diferença. Fala um pouquinho do papel da imprensa. Eu vou pedir para a gente. Eu estiquei muito esse tema, os outros a gente vai ter que ser mais ágeis aí. Oi, eu dizer o seguinte, a gente volta a falar aquilo, né? O Trump é a pauta do mundo hoje. Seja a imprensa mais à direita e essa imprensa totalmente esquerdalizada aí, só fala do homem. Ele pauta estando jogando tênis na sua mansão lá na Flórida, ou no salão oval da Casa Branca, ou dando entrevista, chegando ou numa viagem, ou posando nos seus destinos internacionais, ele pauta. Aqui no Brasil, logicamente, essa imprensa comprometida com o esquema brasileiro só fala no Trump, tenta desacreditá-lo, mas isso aí não apita nada para o Trump, entendeu? Não apita nada. Inclusive, o primeiro destaque nosso aí foi um discurso lá em Davos do primeiro-ministro do Canadá. Mas o Canadá, queira ou não, ele é quase um anexo dos Estados Unidos mesmo, historicamente, vai continuar sendo, entendeu? Não precisa anexar oficialmente, mas ele é um anexo dos Estados Unidos aí, em termos de união, porque o Trump, daqui a 4 anos, ele sai, volta outro presidente, as relações de amizades, e aí de comercialmente falando, em termos de tudo, saúde, educação, entre os dois países, continuará, entendeu? E foi o discurso dele que não tem tanto peso. Nós não vimos um outro discurso de um grande liderança aí em Davos contra o Trump. Ele chegou, ele falou que iria usar a força até para anexar a Groenlândia, e depois ele ameniza, diz que já tem acordo, conversa com o presidente da OTAN, não vai usar força coisa nenhuma. E o discurso que ele fez antes significou o quê? Que a Groenlândia hoje está toda protegida, né? Como nós já destacamos aqui em programas anteriores, ela está protegida como o Trump quer. Então, ele realmente pauta o mundo, entendeu? Só rapidamente, acho que não vamos entrar no caso do Conselho da Paz especificamente, mas é isso, o Lula fica em cima do muro para decidir. E ele conversou com o Xi Jinping, também com o presidente da Autoridade Palestina. Aí foi que o Itamaraty já soltou uma nota, ele falando que não vai participar se não tiver Palestina nesse conselho.
O Trump, na verdade, colocou o Lula, o descondenado, numa tremenda saia justa, que agora ele escancara para o Brasil e para o mundo o lado que ele vai ficar. Vai ficar ao lado do Irã, vai ficar ao lado da Palestina, entendeu? Porque até países do BRICS vão participar desse conselho, tá entendendo? Então ele conseguiu colocar o Lula contra a parede, eles vai esvaziar também o BRICS, entendeu? E quem não for participar desse Conselho da Paz de Gaza, que vai sim substituir a ONU, porque a ONU, gente, qualquer organismo internacional sem os Estados Unidos, não significa nada. A OTAN também, eles vão voltar atrás, porque se os Estados Unidos se retirarem da OTAN, o que vai ser da Europa? Tá entendendo? O que vai ser principalmente dessa parte norte da Europa, com grandes influências aí da China, do Irã, da Rússia, entendeu? Então o Trump, ele continua sendo a pauta mundial, queira ou não. Foi assim no caso da Venezuela, calou também o presidente da Colômbia, e só o Lula fica tentando rosnar, desculpa o termo, mas latir sem morder, que não refresca nada também. E ele está mostrando o lado que ele vai ficar. O lado da esquerda contra Israel, porque Israel é outro país que já assinou também, que vai participar do acordo de paz. Você imagina o Lula, persona não grata, participando do conselho com Israel, entendeu? Sim, sim. Pilão, fez um sinal para finalizar esse tema? Sim, sim. Na verdade, é porque a gente fica falando e parece que nós estamos falando só de vai um, vai outro. Parece que nós estamos falando de coisas que não atingem a nós outros, né, cidadãos normais aí pelo mundo. Mas não é verdade. Você comentou a respeito da China, e eu estava dando uma olhada enquanto Silvio falava e Renato falava. Há 40 anos atrás, em 1986, portanto, né, o Brasil tinha um PIB de 279 bilhões de dólares. A China, o PIB da China era de 735 bilhões de dólares, um pouquinho menor do que o do Brasil. E a Índia tinha metade do PIB brasileiro. Metade do PIB brasileiro. Hoje o Brasil cresceu 1,6 vezes. Né? Vamos fechar aí com 2 trilhões e 400, por aí. Cresceu 1,6 vezes. A China cresceu 17 vezes. E a Índia, 6 vezes. Então, enquanto, como falou o nosso amigo Renatão aí, né, fica ladrando, né, latindo, tal, não sei o quê, e a caravana que passa, e a gente vai ficando para trás. A caravana passa e a gente fica para trás, porque vai escolhendo o lado errado, né? A China tem interesse no Brasil? Claro, ela cresceu 19 vezes em cima do Brasil. Quem é que não vai querer? Quem é que não vai querer 17 vezes? Quem é que não vai querer ter aliado que dê suporte de matéria-prima? Qualquer um quer. E o mais triste de saber, e não é de achar, é saber, é que, independente de qualquer coisa, os próximos 40 anos serão mais ou menos a mesma coisa. Infelizmente. Não dá, eu não vejo no horizonte, e eu nem vejo no horizonte, então tá, se a direita ganhar, vai melhorar. Pode melhorar um pouquinho, pode piorar um pouquinho, mas nós temos problemas culturais, problemas estruturais de verdade na forma do poder político no Brasil, que são praticamente insuperáveis, e a gente toma uma surra de crescimento da China e da Índia, que eram menores do que nós há 40 anos. Vamos mudar de tema, vamos falar um pouquinho. Só rapidinho, a chamada desintoxicação, né, cultural leva muito tempo. Exatamente. Muito bem, senhores. Próximo tema, vamos falar do Brasil e dessa caminhada, né? Caminhada de protesto com engajamento crescente na direita, promovida pelo Nicolas Ferreira. Ele iniciou uma caminhada em Minas Gerais, é isso? Paracatu. Paracatu. E se dirigindo a Brasília. Começou ele, mais 3 ou 4 pessoas, se não me engano, era um grupo total de 5. E agora já são em torno de 300, pelo menos é a última informação. 300 que estão continuando a caminhada. E milhares de pessoas que passam, param, tiram foto, buzinam o caminhão, tal, preparando uma grande manifestação, segundo ele, em prol da liberdade no Brasil no próximo dia 25. Renato Ferreira, o Nicolas é um garoto que é um fenômeno, quer gostem, quer não gostem, assim como a gente tem que falar, por exemplo,
O Boulos foi um fenômeno em algum momento. Hoje acho que ele já virou muito pragmático. Mas é um fenômeno, Nicolas Ferreira, e ele envolve muito a questão religiosa. O tempo todo ele fala da religiosidade dentro da política e dos conceitos que ele defende. E nesta caminhada ele diz que foi uma inspiração divina para começar. É preocupante essa mistura de religião com política? É bom que tenha? Isso, de alguma maneira, pode ser uma inocência dele ou pode ser uma estratégia dele, e espero que não seja, né? Porque quem gosta dele, ninguém imagina alguém fazendo uma atividade dessa como estratégia. O que você acha dessa caminhada e dessa inspiração divina que ele diz ter tido para iniciar essa forma de protesto contra o que está acontecendo no Brasil? Ô Eudes, eu não vejo nenhum problema, sabe, nessa mistura, porque no caso aí, para mim, eu não vejo nenhum problema, porque Martin Luther King também sempre falava, o grande líder americano, negro, ele sempre falava também em religião, em Deus, Sim. Em Jesus, você está entendendo? Em inspiração. O Nicolas, todo mundo sabe, ele foi o maior o deputado mais bem votado do Brasil todo, né? Na última eleição. Ele realmente é um fenômeno nas redes sociais. Começou em Paracatu, aí realmente com o grupinho dele ali. Hoje, inclusive, o PT está louco para ver se para essa caminhada, porque ela foi tendo adesões ao longo da estrada, tá entendendo? Hoje eles estão aí a menos de 80 quilômetros, se eu não me engano, e as adesões foram realmente por causa do Nicolas também e por causa desse chamamento em torno de libertação e justiça, principalmente com os condenados injustamente do 8 de janeiro, aquele circo montado lá por este governo, com apoio aí de parte dos militares e também do STF. Então, é um fenômeno, não só o Nicolas, mas é um fenômeno realmente, esta caminhada que vai chegar, sim, com, se não multidão, a gente pode falar, mas aí com milhares, talvez até milhões de pessoas. Ele já está adiantando, ninguém vai para a Praça dos Três Poderes, vai ficar lá, acho que chama Praça do Cruzeiro, a 6 quilômetros da Praça dos Três Poderes, para não ter confusão realmente. Mas são adesões voluntárias de fazendeiros, moradores de cidades, porque talvez aí hoje tem 300 pessoas com ele andando, mas é incrível como ele chega nas cidades, o apoio que eles têm de gente fornecendo água, frutas frescas, inclusive picanha, né? Anteontem foi picanha, ontem arroz carreteiro para os manifestantes. Isso deixa a esquerda palvorosa, né? E também com muita fome de picanha, porque por esses eleitores aí que tiveram aí essas promessas, né, e não cumpridas. E hoje eles veem que realmente os participantes dessa manifestações estrondosa, porque as notícias que a gente vê na internet, porque a grande imprensa comprometida com o esquema, não fala nada, quer esconder um fato que o Brasil inteiro e o mundo já está vendo pelas redes sociais. E não adianta esconder, não é isso? A Polícia Rodoviária, falando que ele não avisou, mas avisou sim, porque ele não precisava avisar para a Polícia Rodoviária que ia fazer uma caminhada com 3, 4 pessoas. Agora não, toda a polícia está sabendo, entendeu? Polícia Rodoviária, Agência Nacional de Transporte, entendeu? Todo mundo já está sabendo que se está tendo essa caminhada. Ao longo da caminhada, que vai chegando mais próximo de Brasília, vai aumentando esse público, e no domingo vai ser realmente uma manifestação pacífica. E ele já está avisando para não cair em armadilha de petistas, lulistas, que estão querendo se infiltrar para tumultuar. Mas não vai, eu não vejo nenhum problema em falar em religião, porque os grandes líderes mundiais falam também que a religião ela está ligada ao nosso mundo aqui na Terra. Só vamos parar de falar religião e política quando não existir mais igreja e religião aqui na Terra. Nós não estamos no céu ainda. Então, tudo aqui neste mundo depende da política. Então, essa a minha visão, e realmente é uma manifestação estrondosa que está sendo realizada de maneira pacífica, ninguém armado. As únicas armas desse pessoal lá são bandeiras, cores verde e amarela e oração.
Só isso. Ô Silvio Brauna, se tem picanha na manifestação da direita brasileira, se fosse uma caminhada da Érica Hilton indo para Brasília, ia ter o quê? Cuidado com o que você falar, você é responsável pelo que você disse. Mas é a Érica Hilton ou Érica Hilton? Como é que chama? Eu não falei nada, não me envolve nisso. Eu falei do expoente da esquerda, não vem não. Não, Não, mas peraí, responde. O que ia ter? Se não ia ter picanha, ia ter o quê? Tiruanha. Vamos continuar. Tiruanha! Tiruanha, meu louco. Mais explícito que isso, né? Tudo vai. Faz a análise da caminhada, pelo amor de Deus, antes da gente ser preso agora. Deixa eu voltar aqui sobre essa atitude do Nicolas, que é um chamado, eu como cristão, entendo perfeitamente. Peraí, só um pouquinho. O melhor é o professor Pilão segurando para não rir também. O professor Pilão ele é muito pudico, você entendeu? É por isso. Na verdade, eu pensei que o nosso amigo o nosso amigo americano, né, pela palavra que ele usou, vizinho ao México, o nosso amigo americano ia falar que tinham muitos tipos de chás por lá. Meu Deus do céu, tá virando programa de humor isso. Vai, vamos em frente. Deixa eu voltar. Faça o comentário. Então, como cristão, você entendeu? Eu entendo esse chamado que o Nicolas teve, e o de fundo aí eu mais entendo como uma resignação dos acontecimentos no Brasil, da total inoperância da justiça do Brasil, da justiça dos homens do Brasil, em termos. Estou falando só das pessoas do 8 de janeiro, do presidente Bolsonaro preso, não estou falando com a própria sociedade brasileira que chegou. A gente acabou de comentar sobre o quanto que a gente perdeu em termos de desenvolvimento nesses 40 anos dessa desgovernança, dessa parte esquerda, dessa coisa do diabo, né, que é a formação comunista que o Brasil tem com essas personalidades que estão no poder, junto com os interesseiros, e obviamente eu estou falando aí da elite, a elite empresarial e bancária do Brasil, né? Então eu chamo isso de uma caminhada da resignação, onde a única coisa que você pode ter esperança é no Salvador, é no homem lá em cima, você entendeu? Porque em termos de justiça brasileira, e eu estou falando aí em todas as esferas, né? As instituições, elas falharam, esse é um termo que se usa muito aqui nos Estados Unidos, né? Failed, né? Falharam intensamente em todas as suas estruturas. Estou falando só do judiciário lá em cima, não. Afinal de contas, a gente tem 19 mil juízes no Brasil. Como é que essa classe do direito não abre a boca para dizer um A respeito do que o Supremo Tribunal ou algumas personalidades do Supremo Tribunal está fazendo? Nós temos aí não sei quantos milhões de advogados no Brasil e uma ordem dos advogados do Brasil, e não tenha um número exato para poder se contrapor a esse tipo de atitude, a essa forma com que o Brasil está enfiado. Então, eu vejo como resignação e um pedido claramente aberto a Deus, porque só um milagre para poder colocar o Brasil nos eixos e deixar a grande maioria da sociedade que é conservadora, o brasileiro é conservador, viver a sua vida em paz, atrapalhar o mínimo possível, que é o que eles não conseguem fazer, e deixar o trabalhador em paz. Eu estava vendo um noticiário agora de pouco, só para complementar, sobre a desregularização das MEIs no Brasil por parte da Receita Federal brasileira. Ou seja, o microempresário empreendedor, e o Pilão pode falar a respeito disso, eles não estão preocupados em dar suporte aos empresários, aos micros, você entendeu? Aos empresários. Eles estão simplesmente preocupados em cobrar impostos
Então, aquele que não pagar aquilo que deve, eles vão desregularizar essas MEIs e colocar em igualdade, em pé de igualdade com grandes empresas, com encargos muito grandes. Então, esse é o raciocínio que a gente tem de termos de desgoverno e de não desenvolvimento da sociedade brasileira. Não há a menor possibilidade. Por isso eu volto na resignação do Nicolas, que tem aí colocado um monte de gente também no seu pensamento, na sua ideia, você entendeu? De uma esperança divina para que aconteça um milagre para a sociedade brasileira conseguir sobrevivendo, Eudes. Professor Pilão, centenas de pessoas vão se juntar a milhares de pessoas, talvez a dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, em Brasília, para fazer uma manifestação contrária ao governo que está aí. Isso cheira a 8 de janeiro, e aí eu vou fazer... Não, eu vou fazer aqui uma ponderação. Teve gente que falou que foi uma tentativa de golpe, teve gente que falou que tinha pessoas infiltradas, ligadas ao governo, para causar aquela balbúrdia, certo? Então, independente no que a gente possa acreditar, né, de um lado ou de outro, pode acontecer de novo. Pode ter uma segunda tentativa de golpe de Estado, ou pode ter um jogo de cena de pessoas que vão lá e danificam patrimônio e estimulam as outras, e isso perdeu o controle. Qual o risco que isso, o risco real disso acontecer no próximo dia 25 de janeiro? Olha, eu diria o seguinte, que esse risco, dizer que não existe, não podemos, evidentemente, né? Mas a chance é mínima, é absolutamente diminuta, porque já está todo mundo vacinado, né? As pessoas já sabem o que é que aconteceu, já sabem. É tão claro que a gente teve problemas no dia 8 de janeiro. Não estou falando do quebra-quebra. O quebra-quebra só não vai assumir quem for louco. Está lá, está filmado, está quebrado, quebrado, né? Não tem nada a ver com isso. Chamar isso de golpe é tão ridículo que ontem o Alexandre de Moraes pegou e falou que não vai mais abrir inquérito contra o Silvinei lá, o Anderson todo, por causa das paralisações das blitz. Não vai mais, arquivou. Não existiu as paralisações da blitz, que foi e essa foi uma das causas pelo qual condenaram todo esse pessoal que está preso. E ele falou, não precisa, porque já foi condenado uma vez, não precisa condenar mais, não. Pode acabar com o inquérito. Acabou com o inquérito. Então, ou seja, está mais do que claro. E só quem não quer, que não vê, que isso foi qual era o objetivo, né? Foi uma encomenda, né? Foi uma encomenda e foi entregue a encomenda e um monte de gente entrou de... Essa caminhada do Nicolas, eu devo dizer que o moleque é muito inteligente. É muito inteligente. Foi uma sacada que eu não sei se ele tinha ideia, mas eu acho que sim, por ser inteligente, que foi uma sacada que ele foi fazendo com que as coisas acontecessem ao longo do percurso. Então, a cada vez que ele para, ele faz um verdadeiro comício a cada vez que ele para. E as imagens que mostram dos comícios, não aquelas que são aumentadas pela inteligência artificial, de um monte de gente na estrada, não sei o que isso não tem essa quantidade, deve ter qualquer coisa próxima disso que você falou, e é muita gente, hein? É muita gente. Isso não é pouco, não. É muita gente, né? Sei lá, 500 pessoas, 300 pessoas, é gente demais. Mas a hora que ele para nas cidades, ele sobe num caminhão e vai lá e fala alguns minutos, porque está cansado de ter andado o dia todo, e ele tem milhares e milhares de pessoas na frente dele. Não há dúvida que lá em Brasília terão muitas pessoas, muitas pessoas. Com relação à religião, eu entendo que a religião é uma das coisas mais importantes para o ser humano. O ser humano precisa de ter um norte, né? Ele precisa ter um norte. E a religião ajuda nesse norte. Não importa qual seja ela, eu acho que ter religião é importante. E ter religião na política é uma questão que a gente tem que pensar que não é o que religião não é o que a gente acha bom. Religião é religião. Nós temos, por exemplo, no Irã, um país teocrático que é da religião islâmica, é religião.
Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que não deva ter, ao contrário. Eu, igualmente o Silvio, igualmente você, igualmente o Renato, sou cristão, sou católico, então sou cristão, acredito em Cristo. E ele é muito importante na minha vida, não tenha dúvida. Mas eu acho que a hora que você pega e quer fazer com que exista essa junção, corre-se algum risco, sim. Eu não estou falando que não tenha que ter, ao contrário. Eu acho que os países podem assumir uma religião, devem assumir uma religião, mas a gente tem que ter um pouco de separação, porque o que é do reino de Deus é do reino de Deus, o que é do reino da terra é do reino da terra, né? Então, eu acho que esse é um caminho perigoso. Não estou falando que nós estamos nesse caminho, estou falando que esse é um caminho perigoso quando você faz uma junção, e estou dando como exemplo o Irã. Ah, é o extremo? Sim, mas também é o extremo não ter nenhum, né? Começou sem ser o extremo, né? As coisas vão evoluindo. Mas vamos lá. Ó, senhores, tem dois assuntos aqui que eu queria que resumissem em uma frase. É só uma frase. Porque eu acho que não deve esticar mais do que isso, porque tem um outro tema que não está na pauta aqui, que a gente deveria falar 3 frases, até porque o tempo já está acabando. Então, o primeiro deles, só para uma frase. Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a Bolsonaro, mas não convence o bolsonarismo raiz. Notícia da UOL, né? Então, uma fomentação da discórdia entre Tarcísio e a família Bolsonaro, permanente, que a imprensa tenta fazer. Sua opinião em uma frase, Renato Ferreira. Olha, para mim, esse assunto Tarcísio e Bolsonaro está encerrado, entendeu? A mídia realmente tenta implantar aí uma desunião, mas para mim está encerrado depois da declaração que ele fez ontem de apoiar Bolsonaro e é candidato à reeleição em São Paulo. Ponto final, né? Professor Pilão, Tarcisão, é leal ou é mais um que só joga o jogo? Não, é leal sim. Eu acho que quem tenta mostrar de maneira diferente tem interesse de que isso se desestabilize. Eu acho que tentar pregar que o Tarcísio quer romper e quer ser presidente a qualquer custo ou coisa parecida, eu acho que é você dar muita munição para o bandido. E a direita, no segundo turno, se une. Vocês já me ouviram falar aqui nesse programa inúmeras vezes que o Lula é o provável futuro presidente do Brasil. E eu acho que com a união da direita, começo a pensar que com a união da direita existe chance que eu não via até um mês atrás. Então, acho que esse negócio de ficar tentando colocar Lula, Flávio contra Tarcísio, não sei o que, é para tentar desestabilizar. Porque eu sei que estou me alongando, mas pesquisas de ontem, por exemplo, né, pesquisas são tão boas quanto qualquer outra coisa, mas de qualquer maneira são números para a gente olhar. Tarcísio bate em Lula no segundo turno e bate em Lula no primeiro turno. Tarcísio não, perdão. Tarcísio também. Mas o Flávio bate no Lula nos 2 turnos. E também o Tarcísio, mas o Flávio bate com mais tranquilidade. São pesquisas que não significam nada nesse momento, é a nuvem passando. Então, nesse momento, deu uma mudada. Dependendo para onde sopra, pode ser que sopre ventos bons. Muito bem. Silvio Brauna, para finalizar, Tarcísio é leal, mas até onde ele aguenta a pancada, porque de vez em quando o Flávio, o Eduardo, o Carluxo, eles dão as pauladas públicas. Aí, ele não seria ninguém se não fosse meu pai. É o tipo de coisa que todo mundo sabe, não precisa ser dita o tempo todo como é. Você acha que ele aguenta? A lealdade dele é tão forte a ponto de aguentar algumas humilhações públicas? Eu diria que a lealdade dele não é pura, né? Realmente é o mundo político, né? Como a gente tem a frase, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, no caso dos políticos nunca confie, jamais confie num político. Então a lealdade dele vai até a segunda página, de acordo com os interesses do sistema. Então eu acho ele um falsão, apesar de ser um bom administrador, mas de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está lotadinho. Muito bem. Mais um tema, tem um último tema, esse é o que vocês vão poder falar 2 frases, tá? Que eu não sei nem porque. Esse é o nosso caso do Banco Master e o Toffoli. Jornal Metrópolis, acho que tem algum problema pessoal com o Toffoli, viu? Porque é inacreditável. Todo dia eles foram lá, se hospedaram, foram na casa do irmão do Toffoli. Aí a cunhada falou, não tem nada a ver aqui, não. Nitidamente uma empresa de fachada, né? Nitidamente uma casa, assim, um endereço
de fachada. Aí eles se hospedaram no hotel, todos os funcionários, não, é do ministro aqui, sim, ó, a casa dele fica lá, tal. Aí agora hoje saiu uma imagem antiga aí de um helicóptero chegando com o André Esteves para se hospedar lá, e ele recebendo como dono do espaço, né? Recebendo, dando abraço, aquela coisa, sabe, da Ilha da Fantasia, que tinha o. Não lembro o nome do. Eu lembro do Tatu, Do anão, né? né? O Tatu era o. Tatu. Tinha o anfitrião e tinha o Tatu. Então ele ali parecia um anfitrião, só faltou o Tatu do lado ali para receber na Ilha da Fantasia. Cai. Vocês acham que a democracia brasileira é forte o suficiente para derrubar esse. Pode chamar de mau caráter? Acho que não, né? Só pensar. Então, esse senhor distinto, Dias Toffoli, Silvio Braunar, o que você acha? Não, não tem como. Ele vem da minha cidade, Marília, né? E a empresa dele, a empresa lá de fachada é Maridete, que é Marília Dias Toffoli, né? Essa é o nome da empresa. Que beleza. E eu tenho duas notícias de Marília, né? O Red Sox aqui de Boston, que é o grande time de beisebol, né? O centenário Red Sox, contratou o menino de Marília, o Cláudio Pereira, né? O menininho de Marília é o primeiro pitcher brasileiro que o Red Sox vai ter. Então Marília está lá em cima. Está na moda. Mas está na moda. Está em alta, está em alta. Mas o caso do Toffoli, meu amigo, esse cara, ele tá ferrando o sistemão. O sistemão tava lá tranquilão e tudo mais, ninguém mexia com ninguém, cada um fazia o seu negócio. E aí ele, deu essas bolas fora aí, meu amigo. Então a galera tá no pé dele. Eu diria que a República ela não cai, como diria Antônio Conselheiro, né? Ela não vai cair. Ela vai se ajustar, mas vai expurgar alguns. Eu acho que o Toffoli é o primeiro na linha de tiro. Talvez um avião caia, o elevador caia, você entendeu? Aquelas situações assim, o helicóptero... Cuidado com essas coisas, porque depois cai mesmo, vão perguntar como é que você sabia disso. Ô, Renato, o Toffoli é aquele ministro que, quando deu uma palestra antes de ser ministro, que era só advogado, que disse para todo mundo que roubaram um processo para poder enrolar o prazo e tal. Então, esse saber, como que fala? Notório saber de como burlar a lei, ele já demonstrava antes de ser ministro. Agora, ele demonstra que continua tendo notório saber de como burlar as leis. Mas pior do que isso, ele ficou tão seguro de si que ele achou que é escandaloso o que está acontecendo. Ele achou que ninguém ia ver. Renato, o Toffoli cai ou chega aí preso? Ou só cai? Porque acho que ficar lá ele não vai ficar, não. Chega a ser preso? Ô, Eudes, eu não acho que só o Toffoli. O Xandão vai rodar junto. Porque essa dupla aí, realmente, eles estão jogando o STF no limbo da história, entendeu? E se a presidência do Barroso foi péssima, a do Fachin está sendo pior ainda, porque o Fachin foi aquele que agora antecipou a volta das férias, com aquele negócio de imprimir lá um código de ética, um código de conduta, mas ele já passou a mão aí sobre o Toffoli, entendeu? E, então, mas eu acho o seguinte, não vai ter como segurar, porque o Toffoli e o Xandão, via esposas, inclusive, estão enrolados, né, até a nuca com esse negócio do Banco Master. Agora, só para encerrar, parece uma piada pronta, porque aquele resort Taiaiá lá, né, que é da família Toffoli, sabe qual é o endereço onde fica? É a Estrada do Laranjão. Olha só. Sensacional. Estrada do Laranjão. Nem a ficção não consegue imitar a realidade. Por melhor que ficcionistas escrevam, não faria uma coisa tão genial assim. Pilão, sua opinião a respeito desse escândalo absurdo e, no caso do Xandão e do Toffoli, diretamente ligados ao Banco Master. Tem muito cadáver escondido ainda nesses armários, né?
Ô, Sim, Eudes, sem e dúvida por isso nenhuma. que o STF, ô Pilão, por isso que estão tentando, o governo e esses dois ministros estão tentando de todas as formas abafar o caso, né? Porque isso vai abalar a República Sindicalista do Ah, não Lula. dá mais. Ah, não dá mais. Vamos lá. Pilão, no É, pique. vamos lá. Cair, ser preso. A curto prazo, nada. Não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é ele retornar o processo para a primeira instância, que ele vai tentar segurar, vai ver que não vai dar, então o que ele vai fazer, como não tinha nada do deputado, então não é comigo, manda para a primeira instância, isso vai rodar 10 anos aí e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, 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 nada. Pode acontecer se a direita fizer um grande Senado. É o que eu falo toda vez que a gente faz o programa aqui. Se a direita fizer um grande Senado, sim, aí pode acontecer alguma coisa. Mas não é por causa disso, é porque realmente está tudo torto, né? Não tem como. As instituições estão muito em xeque. Está muito ruim a coisa, não tá pouco, está muito ruim. Você falou do vídeo que o pessoal da Metrópole fez lá com os funcionários e não sei o quê, mas Sim, foram sim. também lá na cidade do Silvio, né, o Silvio? Foram lá na tua cidade. Eu vi. Foram procurar os irmãos do Toffoli, né? Se a nossa audiência não ficou sabendo, bateram na porta de um dos irmãos, que é um dos donos do resort, bateram na porta, quem atendeu foi a esposa, cadê eu não lembro o nome dele, cadê o fulano, que é o irmão do Toffoli? Ah, ele está trabalhando. Ah, ele trabalha com quem? Não, ele é engenheiro elétrico, ele está na empresa trabalhando. Ah, então, nós queríamos saber o seguinte, o resort é dele? Resort do meu marido? Olha a minha casa, minha amiga. Como é que o resort do meu marido? Eu não tenho como consertar o telhado que está quebrado. Você acha que eu sou dona de resort? O que é isso, né? Aí foram procurar o Comprou pela padre, Caixa né? em 25 anos, né, professor? Assim, comprou em 25 anos. Quer dizer, se eu tivesse um resort, eu não ia comprar uma casa em 25 anos. Ou Em seja, 25 anos. sustentar em pé não sustenta. Sustentar em pé não sustenta, Wildes, mas não vai acontecer nada, porque eles se sustentam, né? Um escolhe o outro. Sim. E aí eu não Vamos ver acredito então. que a curto prazo não aconteça nada, não. Bom, no pique agora nós temos 2 minutos só para finalizar, antes das considerações. Ou melhor, respondam e já façam a consideração final. E o tema é a indicação do filme O Agente Secreto para algumas premiações do Oscar. E aí, primeiro, assim, muito rapidamente, eu acho o Wagner Moura um grande ator. Um grande ator, de verdade. Sou fã dele. E não é só por causa do Tropa de Elite, não. Gosto de verdade. Um grande ator. Como cidadão, eu acho ele... Eu não sei se ele é um idiota útil ou se ele é mau caráter, vagabundo mesmo. Eu não tenho certeza. Torço para que ele seja só um idiota útil, porque daí tem conserto. Algum dia ele enxerga e faz, puxa vida, fiz bobagem. Mas, de toda maneira, acho ele um grande ator, mas não consigo torcer para ele e para esse filme. Não vou conseguir torcer para o Oscar, para o Brasil, porque todo esse pacote aí é um pacote pernicioso para a imagem do Brasil e para o futuro do Brasil. A minha pergunta é, vocês torcerão para algum prêmio para este filme? Vou começar com o Silvio Braunar, que já faz as suas considerações finais na sequência. O Agente Secreto é o Brasil no Oscar? De jeito nenhum. É a esquerda podre e totalmente velhinha, né? Já carcomida. Né? E eu colocaria esse ator, honestamente, o único filme que eu gostei dele, e de resto eu nunca mais assisti nada, né? Foi o Tropa de Elite, obviamente, mas ele é o Dr. Jekyll and Hyde, né? O médico e o monstro, né? Na mesma personalidade. Ele é um mau caráter de marca maior, você entendeu? Porque na entrega do Globo de Ouro, lá ele estava com a vestimenta no total sapato, gravata, terninho e tudo mais, na casa aí dos 50 mil reais. Nós estamos falando de grana para chuchu, para uma vestimenta. Então, você fala muito, vomita... Dólares. 50 mil dólares. Dólares. Então você regurgita, né, toda o socialismo esquerdista, essa coisa esquerdopata nojenta que só empobrece as pessoas, né? Mas aí você terminou o discurso, volta lá para o seu bercinho capitalista, onde tudo é bonitinho, tudo é comprável, tudo é pagável, que só o dinheiro do capitalismo pode comprar. É isso aí. Muito E bem. para encerrar aqui a minha participação, No pique.
Agradecer aqui a sociedade americana, porque afinal de contas a gente vai ter esse final de semana uma grande monta de neve, né, que vai cair. Temos uma tempestade vindo aí, a tempestade perfeita, e eu tenho que agradecer ao meu dinheiro investido nos pagamentos de impostos que eu faço aqui, porque a infraestrutura é espetacular, a preparação, tudo, as falas, os noticiários, são tudo em defesa da sociedade. E aí você vê que há realmente uma nação interessada na proteção do seu próprio povo. Então, é isso que eu deixo aqui para os nossos amigos internautas e brasileiros que nos assistem a essa edição do X da Questão, agradecendo mais uma vez, direto aqui da minha Milford, esperando a tempestade, mas com uma tacinha de vinho no domingo. Até a próxima. Valeu. Renato Ferreira no pique, que o Silvio usou o meu tempo seu e do pilão. Sorry. Pois é, né? Mas olha, eu vou. Pois é, realmente, mas eu não vou demorar muito, não, entendeu? Agradecer mais uma participação aqui com esses colegas fantásticos, entendeu? Discutindo muitos assuntos. E só para encerrar, Eudes, você disse aí durante o programa que o Brasil perdeu o horizonte, mas se está ruim para o Brasil, você imagina para os nossos amigos palmeirenses que durante essa semana perdeu o Novo Horizonte, tá entendendo? Então, a gente fica por aí torcendo realmente para que o Brasil adquire novamente um horizonte azul, entendeu? Até a próxima. Muito bem, Pilão, você tem poucos segundos para sua defesa. Pois é. A Lusa agradece ao São Paulo pelos 3 gols que tomou, mas de qualquer maneira não dá para falar a respeito desses assuntos, porque temos todos os 4 e mais o Jefferson que está na telhado de vidro. Nossos times não estão valendo nada. Mas, de qualquer maneira, eu gosto do Wagner Moura como ator. Não, o nosso não está envolvido com polícia, não. Não, com polícia não. É que normalmente no Brasil a gente não sabe quando Só é assunto Crefisa. político, econômico ou quando Na hora que investigar os consignados, eu não sei não, hein? Não, mas as coisas são do momento. No momento não tem nada. E eu votaria no agente secreto se ele descobrisse onde estão os 50 ou 60 bilhões de dólares do Banco Master, que ninguém acha o dinheiro, né? Foi desviado o dinheiro, mas cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Olha lá, o Wagner Moura, vem aqui para o Brasil, descobre onde estão os 60 bilhões, eu mando meu voto lá para você lá no Oscar, né? Só uma observaçãozinha última a respeito disso. Acabaram de descobrir que 1 bilhão do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro estava investido no Banco Master e sem cobertura do Fundo Garantidor. Ou seja, os nossos velhinhos do Rio de Janeiro, lá, os funcionários públicos, vão ficar um pouco mais pobres depois que se aposentarem. Isso representa quase 20% do dinheiro do fundo. Quase 20%. Não vão ficar porque a gente vai pagar, né? Eles vão cobrar da gente. Pode ficar sossegado. Esse eu acho que não. Porque tem a massa falida, vai vender massa falida. Isso leva 10 anos, então ninguém vai pôr o dinheiro em cima, não. Bom, mas enfim, isso foi um prazer aqui. Foi um prazer participar novamente do X da Questão, né? Estamos de volta a 2026. Vocês já fizeram semana passada, ficou muito bom assistir o programa de vocês. Eu não pude entrar, mas estava muito bom. Quero parabenizá-los, diga-se de passagem, né? E parabenizar a nossa audiência que consegue ficar conosco até esse horário, né? Muito obrigado a vocês que ficam conosco. Um abraço, Silvio, um abraço, Renato, um abraço, Eudes e Jefferson também. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado a participação de vocês. Lembrando que eu acho que o PH e o Galante estão de mal de mim, porque sempre que eu participo, eles não participam, então a gente tem que coincidir aí, mas tudo bem. É porque você rouba a cena, então... deve ser. Muito bem. Um beijo para todos vocês, continuem conectados com a Connect TV, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou em Portugal. Um abraço para vocês, valeu!